tarde, começando o último Globo Esporte de 2022, celebrando, reverenciando a vida do maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. A gente vai fazer contato agora com Vinícius Bueno, ele está lá no Hospital Albert Einstein e vai trazer notícias pra gente. Boa tarde, Vinícius. Fala, Andreoli, boa tarde para você, para todo mundo ligado no GE. A gente segue aqui na porta do Hospital Albert Einstein, que hoje tem uma movimentação um pouco menor em relação aos últimos dias. Aliás, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Fernando Ferro, mostrar como está a porta do hospital. Desde o primeiro dia da internação do Pelé, no dia 29 de novembro, hoje é disparado o dia com menor movimentação por aqui. Ainda assim, alguns jornalistas estrangeiros seguem fazendo a cobertura. Muitos deles já se deslocaram para a cidade de Santos. A gente está vendo uma equipe fazendo uma entrada ao vivo aqui direto para a Itália. E aqui ao meu lado, o Ibrahim Kader, que é um jornalista palestino, mora em Buenos Aires, na Argentina, há 14 anos, trabalha para a emissora BEIN, gentilmente nos atendendo para falar um pouco sobre isso. Ibrahim, gracias por tu atención. Para usted como periodista, ¿cómo es estar acá en Brasil haciendo la cobertura de la muerte de Pelé? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Es un día histórico, es un honor en muchos sentidos estar presente en Brasil en días tan importantes, porque eso que vivimos, nacimos conociendo, escuchando Pelé desde muy lejos del Medio Oriente, del mundo árabe en particular. Hablamos de normalmente dos figuras en el mundo, Pelé y Maradona de Sudamérica, Brasil y Argentina, y siempre ese clásico, y hoy en día estamos acá, es impagable. ¿Tú también vas a Santos? ¿Cuándo? Vamos a Santos mañana también, claramente, para seguir con la cobertura y para mostrar al mundo árabe cómo es el impacto del muerte de Pelé en Brasil. Ok, muchas gracias. Todo mundo segue acompanhando e a gente também volta com mais detalhes direto de Santos para acompanhar esse velório. Andreoli. Valeu, Vinícius, obrigado pelas suas informações. A gente segue falando aqui sobre Pelé, né? O homem dos 1000 gols. A história do gol 1000 todo mundo conhece, né? Mas a história do primeiro gol, vocês conhecem? Vamos ver. Você já deve ter visto essa imagem 1000 vezes. A marcação do pênalti, a batida, repórteres e fotógrafos invadindo o gramado depois da bola na rede, lance a lance, o 1000º gol do Pelé. Mas a gente só sabe qual foi o gol 1000 porque a gente sabe qual foi o gol 1. E a gente só sabe qual foi o gol 1 por causa desse documento. Pode parecer só um papel rabiscado, mas essa é a súmula improvisada do primeiro jogo do Pelé como profissional. Era setembro de 1956 e o Santos foi disputar um amistoso contra o Corinthians de Santo André. Quem organizou a partida foi o pai do Milton, que na época era secretário de Esportes e Cultura da cidade. Estavam sem súmula, estavam despreparados. Aí meu pai me conta que ele pediu no mínimo um papel para anotar, porque tinha que ter alguma prova material disso. O responsável por, digamos assim, documentar aquele jogo, que terminou 7-1 para o Santos, foi o Nelson Cerchiari, hoje com 95 anos. Na época, ele acabou errando o nome do ainda desconhecido autor do 6º gol santista. É porque na hora não me informei direito. Marcaram o gol como feito por um Raimundinho, porque ninguém sabia o nome de quem tinha entrado. Aí, posteriormente, rasuraram o nome do Raimundinho e botaram Pelé em cima. O estádio Américo Guazelli, casa do Corinthians de Santo André, não existe mais, foi derrubado. Mas um pedaço dessa história foi preservado na sede do clube, construída em parte do terreno. Coube até esse campo sintético. E era aqui, desse lado, que ficavam as traves, onde o Pelé marcou o primeiro gol da carreira. Eu lembro que ele entrou no segundo tempo, porque o Santos estava ganhando numa contagem alta. Então puseram ele também para jogar, e ele marcou o gol. Ninguém passava a bola para ele. Ele tomou a bola e driblou 3 ou 4 ou 5 até chegar cara a cara com o goleiro Zaluar. Na hora que fez assim, para pegar o gol, a bola foi no meio das pernas.
E esse foi o primeiro gol do Pelé. O volante Antônio Schanck foi o primeiro a ser driblado pelo Pelé. Recebeu na intermediária e avançou do lado esquerdo. Eu como volante marcando ele. Tomei o drible seco dele e pedi ao Zito, que era o quarto zagueiro, que desse combate. Mas não adiantava, porque parece que a bola grudava nos pés dele. E será que quem viu o primeiro imaginou que viriam mais de 1000? Tá louco? Eu pensava em marcar ele, que não tinha jeito assim. Agora, 1000 gols ficava difícil, né? Esse primeiro gol não ficou tão famoso, mas lá em Santo André, especialmente no chamado Corinthians, a história já foi contada e recontada tantas vezes que até quem nem era nascido fala como se tivesse presenciado o lance. A primeira bola que ele pegou, ele deu uma caneta no Schanck, que era um bom volante. Ele deu uma caneta nele, fez uma jogada muito bonita e fez o gol. Não é só a contação dessa história de geração a geração que garante que o gol não vai ser esquecido. O Museu de Santo André guarda alguns itens referentes ao lance. No acervo, reportagens e depoimentos, uma réplica da camisa do Santos daquela época, além, claro, da súmula, doada pelo Milton. Meu pai, ele sempre teve a mania de guardar muito documento. Aí minha mãe faleceu, meu pai também. E eu acabei guardando todas as coisas dele, conversei com meus irmãos. Olha, é o seguinte, eu vou doar para o Museu de Santo André. É uma relíquia, traz essa história, essa lembrança, e que não tem preço. Acho que ele merece pelo menos a primeira marca, daí ser considerado patrimônio nacional e finalmente patrimônio mundial da humanidade. É o mínimo que ele merece. Pode ser agora, pode ser em 2030, na década de 90, você falando futebol, você falando Pelé. E agora a gente vai para a vila mais famosa do mundo, a vila que Pelé fez todo o planeta conhecer. Lá vão ser prestadas as homenagens na despedida do rei. Os súditos vão passar por lá e a gente vai conversar com o Renato Cury, que conta mais pra gente. Boa tarde, Renato. Oi, Andreoli, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. Já dá para a gente ter uma ideia um pouco melhor como vai funcionar na segunda-feira aqui na despedida do rei do futebol. Pessoas comuns, torcedores, fãs, vão entrar pelo portão 2 e 3, aquele portão prateado ali do lado esquerdo, vão passar por um gradil na volta do gramado, né? Não pisarão no gramado e depois entrarão no gramado neste tablado preto que vai ficar cerca de 5 metros de distância dentro de uma tenda maior onde estará o caixão do rei. Autoridades entrarão pelo salão de mármore da Vila Belmiro, que fica abaixo de uma das arquibancadas do estádio, e terão uma passagem também parecida com essa dos torcedores, só que do lado oposto dessa tenda, também com a mesma distância de cerca de 5 metros. A diferença é que as autoridades terão essa tenda coberta. Em caso de chuva, será o espaço onde eles poderão ficar durante a cerimônia, que vai durar 24 horas. Nesta tenda central, onde ficará o caixão do rei do futebol, tem cerca de 80 cadeiras, somente familiares estarão neste espaço e ídolos eternos do Santos Futebol Clube, como Mengalvio, Pepe e etc. A família, obviamente, pode autorizar a entrada de outras pessoas, mas o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu, Renato. Obrigadão pelas suas informações.